Olá, meus queridos, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui na página Por Luz e Paz, no YouTube e também no Facebook. Primeira observação que eu gostaria de fazer a respeito, porque antes eu tinha, inclusive, posso fazer aqui meu depoimento das vezes em que eu acabei me envolvendo com esse ou aquele candidato, com esse ou aquela proposta. E muitas vezes, depois que eu fiz o curso de Ciência Política e de Relações Internacionais, que me abriram a observar de mais perto as ideologias, os pensamentos por trás, às vezes, do candidato simpático, do candidato que a gente abraça, às vezes porque é o nosso vizinho, às vezes porque nos concedeu favores, às vezes porque nos ajudaram de alguma forma em um momento, e acaba que nós nos simpatizamos até pela história, muitas vezes, desse ou daquele candidato. E isso faz com que a gente acabe por vestir a camisa sem exatamente saber o que nós estamos fazendo com nosso voto, com nossos pedidos de voto, ou a simples afirmação de que eu sou desse ou eu sou daquela vertente, sem de fato refletir sobre se de fato é verdade ou não. Esses dias eu estava na recepção do médico, que é famoso por fazer esperar 4 horas, 6 horas pela consulta, mesmo você agendando um horário. E ao longo da espera, acabou que o papo começou com relação a candidatos, com relação a vertentes políticas. E um determinado senhor, um estivador aqui do Porto do Rio de Janeiro, bateu no peito e falou: sim, eu sou de esquerda, eu defendo as ideias de esquerda e tudo mais. Aí eu virei: o senhor tem certeza a respeito do que o senhor está falando? Ele: claro que sim, não sei o quê. Aí eu perguntei para ele: vem cá, o senhor acredita que o aborto seja algo positivo ou negativo? O senhor concorda com o aborto ou não? Não, não concordo com o aborto. O senhor acredita que é mais importante o senhor trabalhar e providenciar o seu sustento, o seu pão de cada dia, ou o senhor acredita que o senhor mereça a assistência e viver em função do assistencialismo governamental? Ele: não, eu acredito que cada um deva correr atrás do seu, de fazer a sua conquista, fazer providenciar os recursos para sustento da família e tudo mais. Aí eu perguntei o que ele pensa das religiões, se ele acredita que é importante que a família participe das religiões, que tenha uma participação. E ele falou: sim, eu sou bastante religioso, todos os domingos eu frequento lá a minha igreja, participo da vida comunitária, promovendo certas situações para a comunidade e tudo mais. Aí eu acredito que muitos agora já sabem onde eu quero chegar com isso. Porque, de acordo com a sua resposta do assistencialismo, do aborto e de tantas outras questões, eu posso aqui continuar a tarde toda com os senhores
falando sobre as atitudes, né? Por exemplo, se a minha avó fosse viva, ela morreria de novo de vergonha de como a mulher se tornou tão fraca. Porque nunca na história da humanidade se falou das mulheres vítimas e pobres coitadas que não dão conta de lidarem com seus esposos e fazerem as coisas. E hoje em dia o feminismo promove um pensamento de que a mulher tem que enfrentar, tem que falar mais alto, e isso só promove mais desgraça, mais briga e mortes. Porque a partir do momento em que a mulher enfrenta, principalmente um homem maior, que naturalmente, fisicamente, biologicamente, comprovadamente, o homem é mais forte do que a mulher. Então, se por um acaso a mulher enfrente algo que é mais forte que ela perde. E de repente vai a óbito. Então, o que é mais fácil pensar, o que é mais fácil promover como defesa das mulheres? O não enfrentamento. A busca de sair de situações e reavaliar, porque é natural que o delegado veja que a mulher que sofreu uma vez, é possível que ela sofra a segunda, a terceira e a quarta vez, porque o tipo de homens que elas escolhem são normalmente homens agressivos. É a forma que provoca excitação nela, é a forma que ela acredita que seja, que lhe atrai. Então, na hora em que você olha e que você paquera e que você escolhe, essa é a hora de você perceber se esse ou aquele de fato é adequado a vocês. Eu lamento muito por essa geração nós passarmos o olho en passant pela juventude, e a maioria dos homens são afeminados, são florzinhas ali naquele mar de mulheres, e as mulheres de fato estão ficando sem opção. Então, mas cabe a elas de fato olharem para perceber se esse homem ou aquele homem tem a tendência do machismo, tem a tendência de querer dominar e querer promover uma vida que não seja positiva às mulheres. Então, você buscar incentivar esse enfrentamento, e na verdade, colocar a mulher na fogueira. Então, não acredite que esse papo de que mulher solo, mãe solo, é algo positivo, porque não é. Não é. Significa que você não foi capaz de manter um relacionamento, e todos os relacionamentos são difíceis, são complicados. Mas, para que haja o ponto do relacionamento e a decisão de ter filhos, é importante primeiro que você veja se de fato é adequado a você esse ou aquele tipo, esse ou aquele marido, porque na hora de você se declarar que é mãe solo, que é cheia de orgulho, eu acredito que é mais vergonha do que orgulho. Você não ter sido capaz de manter um relacionamento com uma pessoa que você escolheu para passar o resto da vida. Então, isso o movimento feminista está incentivando, como se você
ser abandonada por um homem fosse algo positivo, fosse algo que você não dependa. Nós, como seres humanos, dependemos primeiramente dos nossos pais para estarmos hoje vivos, bens, porque eles nos asseguraram alimento, segurança, proteção, uma casa, valores e tudo mais. Depois, nós dependemos da sociedade. Nós dependemos dos nossos patrões, nós dependemos dos nossos, do motorista de ônibus, do motorista de táxi. Não importa se o motorista é homem ou mulher. O importante é que exista alguém ali para lhe atender e na hora que você precisar pegar um aplicativo para ir daqui e ali, você tenha alguém. Então nós o tempo todo estamos dependendo de outras pessoas. No prédio eu dependo do porteiro, eu dependo do faxineiro para as áreas em comum, eu dependo do eletricista que trabalha na companhia elétrica para poder me fornecer energia, eu dependo do fabricante para hoje ter uma câmera na minha frente, e daí por diante. Botar na cabeça das pessoas que nós não... Principalmente uma mãe com uma criança. É claro que ela é dependente do marido, e o marido é dependente dela, porque o marido conta com ela, ela conta com o marido, e assim são formadas as famílias. Por isso, é muito importante nós, às vezes, nos esvaziarmos desse preconceito, desses pensamentos que a sociedade, o feminismo, ao longo do tempo, a gente vem sofrendo com pensamentos, com atitudes, com formas de propagar determinadas coisas, circunstâncias, em que, na realidade, da mesma forma que no vídeo, acredito que no vídeo anterior, ou nesse, eu falei sobre o senhor que acreditava ser de esquerda e que, na realidade, seus pensamentos e suas ideias, de forma geral na sociedade, são de direita. Cabe a você perceber, de fato, qual é a sua vertente, mas não pela simpatia ou antipatia desse ou daquele candidato, mas sim pelo que você acredita que seja certo para você, para sua família, para sua cidade, para sua sociedade. Muito obrigado, essa é a página Por Luz e Paz no YouTube e também no Facebook. Muito obrigado pela sua curtida, pelo seu compartilhamento e principalmente pela sua opinião, porque ela é muito importante para que nós tenhamos também parâmetros e novos pensamentos e novas ideias para podermos seguir adiante e, de repente, utilizar do teu pensamento para os nossos próximos vídeos. Muito obrigado, um forte abraço e fique com Deus. Luz e paz a todos.